Oi pessoal, como é que nós estamos, né? Olha, uma notícia boa, né? Já ouvimos falar de férias aí, tá certo? Umas fériasinhas aí. Então acho que o diretor já deve estar avisando para vocês sobre essas férias, tá? Vou falar nada não, que aí é atribuição do diretor, da coordenação e do pessoal da SMAS. A gente já ouviu falar. Então se a gente já ouviu falar, é porque já tá melhorando, tá certo? Em época de pandemia, vamos estudar, tá certo? Vamos estudar e aí já tem a previsão já pra gente voltar aí. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada ainda, né? Mas a gente tem esperança, pessoal. A gente tá sempre tendo esperança de que vai melhorar, de que vai passar. Beleza? Olha só, hoje nós vamos falar aí na página 130, tá bom? A Rússia, ela vai perder uma grande parte da sua hegemonia, né, durante o período aí, né, desse período atual. Nós falamos da Rússia antes, né, da época dos czares, e aí depois nós vamos ter os czares, depois nós vamos ter a Revolução Russa, vai vir o comunismo, ela vai se tornar a União Soviética, depois ela vai ser liberada, e aí ela vai liberar também os países da União Soviética, certo? Então vamos aqui aos nossos estudos, lá na página 130, perda da hegemonia, né? Perda da hegemonia, primeira perda, né? Primeira perda da hegemonia, né? A primeira perda da Rússia, né? Foi o quê? Foi ela ter que liberar os países, né? Os países eram tudo dominados pela União Soviética. E aí quando termina a União Soviética, ela libera os países para ficarem independentes. E eles ficando independentes, aí eles vão poder fazer o que querem, né? Então isso aí já foi a primeira perda, né? A primeira perda foi essa liberação, né? E aí libera esses países e esses países vão ficar independentes, né? Ó, afrouxamento dos laços de dominação sobre os países da Europa Oriental, distribuído para que fossem libertadas, né, do socialismo. Perdeu aí, hein? Tá começando a perder. O poder dela era sobre tudo. Depois nós vamos ter outro. Quando ela libera os países, nós vamos ter a segunda. A segunda é o quê? 3 países já diz logo assim, olha, pois eu não quero mais continuar com vocês não. E eram países estratégicos, né? Que nós vamos ter a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que são países estratégicos, são países importantes para a Rússia. Mas eles dizem assim, não vou querer. Não vou querer mais ficar com a Rússia. E eu vou para a União Europeia. Olha só, que era, né, de certa forma, um determinado inimigo da Rússia, né? Ou seja, a Rússia chega e diz assim, ó, pessoal, nós éramos da União Soviética, nós estamos acabando com a União Soviética, então vamos criar a CEI. Aí cria a CEI. Aí a Letônia, a Lituânia e a Estônia dizem assim, não, eu não vou participar. Então isso aí foi uma grande perca, né, também para a Rússia, né? E aí elas vão, né, Letônia, Lituânia e Estônia, elas entram na União Europeia, mas também elas vão para a OTAN. E o que é a OTAN? A OTAN é a organização que vai dizer o seguinte, olha, se alguém atacar um dos países da OTAN, os outros países vão se reunir e vão atacar também. E a Letônia, a Estônia e a Lituânia, elas estão próximas à Rússia. Então elas se tornam locais estratégicos, pontos de guerra, né? Para que se alguém quiser atacar a Rússia, vá para lá. Né? É tipo o quê? É tipo um bairro vizinho, né? E assim, olha, vamos ficar aqui nesse bairro aqui, porque qualquer coisa, não vamos falar em bairro não, né? Vamos falar de país mesmo, tá bom? Então, o Brasil e a Argentina. A Argentina é vizinho do Brasil, tá? Aí nós vamos ter a França. Olha o exemplo, é um exemplo. Aí nós vamos ter a França. A França está lá do outro lado do mundo. Mas vamos dizer que a França queira invadir o Brasil. Aí nós vamos ter quem? A Argentina. Ela tem um acordo com a Argentina. Faz um acordo com a Argentina. Olha, Argentina, nós vamos botar nossas tropas aí, porque aí está próximo ao Brasil e a gente invade o Brasil. Deu para entender? Então isso foi o que aconteceu lá. Olha só, pega esses 3 países que são próximos à Rússia e qualquer coisa entra por esses países para entrar na Rússia. Viu?
Então é isso, né? Então nós vamos ter também vários conflitos territoriais que a própria Rússia vai fazer, ela quer continuar no poder. Então ela mesma, né, vai acirrar os conflitos territoriais, nacionalidade, né, nos países da CEI. E aí nós vamos ter também uma grande parte de repressão do exército russo, né, para esses conflitos. E aí muita gente não vai ficar satisfeita com isso, né? E aí isso aí vai ameaçar um pouco da integridade, né? Aí nós temos até uma questãozinha sobre isso, né? Vai ameaçando aí um pouco da integridade da CEI. Tá certo? CEI, você já sabe, né? Unidade de Estados Independentes, que foi criado após a União Soviética e foi abrigado todos os países que faziam parte da União Soviética. Esses países eles não são mais da União Soviética, eles são independentes, mas eles fazem parte desse bloco para que eles possam se ajudar, né? Ó, então, gente, a gente está fazendo de acordo com a atividade para poder melhorar para quando vocês forem resolver a atividade, certo? E aí, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o quê? A Rússia como poderoso fornecedor de energia. Por quê? Porque na Rússia nós vamos ter uma grande quantidade de hidrocarbonetos, né? Deixa eu ver o quê? Gás natural. Nós vamos ter os oleodutos e os gasodutos, que eles vão ser comandados pela Rússia. E com isso ela consegue dominar os outros países. Olha só, vamos prestar atenção nisso. Olha, aí nós vamos ter jazidas de petróleo, nós vamos ter gás natural, nós vamos ter também o sistema todo de transporte que está todo sob o comando da Rússia, tá? E aí eles vão atender os outros países. Aí, pessoal, a Rússia, com isso, ela vai manter uma dominação sobre os países, né? Aí nós vamos ter a questão de Belarus, né? É o seguinte, Belarus, a Rússia vai suspender o fornecimento de gás natural para Belarus, né? Porque Belarus começa a entrar em conflito com a Rússia. Aí assim, olha, não entra em conflito não, você só sai perdendo, eu tenho um poder maior. Aí ela fecha o gás. O que acontece? O inverno rigoroso, porque lá o pessoal morre de frio. Então, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? O pessoal vai ficar sem o gás. Ficando sem o gás, fica sem os aquecedores. Ficando sem os aquecedores, vai fazer mal para a população. Então, Belarus, né, diante desse conflito, ela vai ceder para a Rússia e vai aceitar. E aí a Rússia diz assim, não, mas eu ainda vou te dar um desconto ainda, tá? Você vai ter um desconto de 70%, 60% no preço do gás, e aí nós vamos fazer esse acordo. Então ela consegue manter os acordos por essa moeda de troca, né? Depois nós vamos ter o caso da Ucrânia, que também vai se deparar com o inverno. A Ucrânia quer se separar. Não, você não vai separar não. Sabe por quê? Porque os meus gasodutos estão passando por aí por dentro. E aí se o meu gasoduto passa por aí por dentro, aí como é que eu vou fazer? Se você for para outro país, não, você não vai não, você vai ficar independente, mas vai fazer negócio comigo. Aí ele assim, não, a Ucrânia diz assim, não vou fazer isso não. Aí ele diz assim, pois tá bom, aí corta o gás da Ucrânia. Aí a Ucrânia fica sem gás, aí não pode ter fábrica, não pode ter, aí o pessoal vai começar a morrer de frio. E tem toda essa questão, tá certo? Então ela vai conseguindo, né? Nós vamos ter outro na Crimeia, né? O caso também da Crimeia, né? Anexação da Rússia, somada à Ucrânia, apoiado pelo governo russo, desencadeiam protestos dos governos europeus, seguindo de sanções econômicas, né? Ou seja, a Europa, a Rússia, ela fornece uma quantidade muito grande de energia, né, para países da Europa. 25% dos países da Europa, elas precisam do gás da Rússia. Hoje em dia, eles estão fazendo alguns movimentos para precisar menos desse gás. Mas eles precisam do gás, do petróleo, né, no caso do óleo, né, que vem da Rússia. Isso aí foi um sistema que foi muito bem feito, foi muito bem planejado, né, no período da União Soviética, e aí eles conseguem manter esse domínio. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter país que vai precisar 100% do gás, né, do combustível da Rússia. Ó, nós vamos ter o quê? Como
É o caso dos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, né? Eles vão precisar aí de 100%, né, do gás da Rússia, né? Então, eles têm que também ceder, né, ao que a Rússia está falando, né? Lembrando que eles saíram, né, desse país, saíram da Rússia, mas saíram na época que disse assim, ó, vocês vão tornar independente. Aí eles saíram logo. Agora, os que não saíram logo, eles começaram a ficar sendo dominados, né, por esse, né, sendo dominado por precisar, né? Olha, eu preciso de você, então eu tenho que seguir o que você diz, né? É mais ou menos isso, tá? Então, pessoal, a gente termina aqui, tá? Fechando a aula aqui para vocês, tá bom? Uma atividadezinha pequenininha, 7 questões, e vamos rezar para que tudo dê certo na nossa vida. Um abração, beijão para vocês.